A graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Você pode sentar. Para nós, o onde é aqui e o quando é agora. Para outros que estão nos assistindo, o onde é na casa deles, mas o aqui também é o agora. Mas para você que vai assistir essa mensagem depois, onde você estiver, quando você estiver, o mesmo Deus que está aqui conosco está com você. E nós cremos firmemente no poder desse Deus. Um Deus que derrama águas purificadoras. Um Deus que derrama das fontes de água da vida, que purificam não apenas exteriormente, mas especialmente purificam todo o nosso interior. E esse Deus é o que está conosco. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo de número 13, a partir do verso 1. E depois você vai abrir sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Levítico 13, versículo 1. E enquanto você procura, o louvor vai entoar essa canção. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Por onde o rio passar, Levítico 13. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, olha o meu interior. Eu quero fluir Em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Levítico 13 diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguma pessoa tiver um inchaço, ou uma erupção, ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra ou outras doenças graves de pele, ela deverá ser conduzida ao sacerdote Arão, ou a um de seus descendentes que esteja exercendo o ministério sacerdotal. Esse examinará a enfermidade sobre a pele, e se no lugar afetado o pelo tornou-se embranquiçado e a ferida tornou-se mais profunda na epiderme, é caso de doença grave e contagiosa. Depois dessa constatação, o sacerdote declarará esse enfermo impuro. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, a partir do 1, nos afirma: Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele.
Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa que me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Você pode falar isso comigo? Com certeza ele o curaria da sua lepra. Continuando. Então Naamã comentou essa informação com o seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com essa carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo essa carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Versículo 10. Então, versículo 9. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível da minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora, que ele simplesmente orienta: lava-te e ficarás curado. Versículo 14, para encerrar. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de uma criança. Essa passagem é bastante conhecida de todo o povo de Deus. Mas como o nosso Deus é um Deus que preza pelo relacionamento, preza pela intimidade, nunca é demais ouvir a sua voz. E existe um lugar onde a voz do nosso Deus está contida expressamente, definitivamente. Olhe para ela aí, está na tua mão, seja num aplicativo de celular, ou seja nesse robusto livro de 66 livros, ou essa biblioteca de 66 livros. Aqui está a voz do nosso Deus. Eu não canso de ouvir pessoalmente a voz do meu Deus. Pergunta para quem está do teu lado: você já ouviu a voz de Deus hoje? Pergunta com um pouco mais de autoridade, que talvez ele não tenha entendido. Diga assim: você já ouviu a voz do teu pai hoje? Tem uma maneira de você ouvir a voz do teu pai todos os dias, abrindo a tua Bíblia. E assim como nós lemos nessa noite essa passagem, o teu Deus, que preza pela intimidade e pelo relacionamento, ele falará tremendamente ao teu coração. E não apenas falará, ele tem o desejo de ouvir o que você tem a dizer. Amados irmãos, além de prezar por um relacionamento de intimidade, Deus também preza por uma coisa chamada santidade. E ele expressa categoricamente através do apóstolo Paulo que sem santidade é impossível ver
Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E engana-se quem acha ou quem pensa que santidade é levar uma vida de idas constantes a um templo religioso. Engana-se quem pensa que santidade é colocar a sua Bíblia no seu carro ou na cômoda da sua sala. Santidade é um processo de renúncia constante da própria carne, dos seus próprios privilégios, do seu próprio eu, em detrimento a um relacionamento com Deus. É abrir mão da própria vida para viver novidade de vida no altar do Senhor. O contrário da santidade é o que foi inserido na humanidade pelo pecado original de Adão e de Eva. E através desse pecado, toda a humanidade se tornou decaída. Toda a humanidade caiu junto. E Deus, para identificar o pecado que reinava sobre a vida de umas pessoas, Ele colocou alguns sinais. Vou dar um exemplo. Atitudes são alguns dos sinais que comprovam se um homem vive uma vida de santidade ou uma vida de pecado. A carta de Paulo aos Gálatas nos expressa isso claramente, quando ele diz que existem as obras da carne, dentre elas a lascívia, a bruxaria, as adivinhações, as bebedices, e existem também o fruto do Espírito, dentre eles a paz, a longanimidade, a alegria, o domínio próprio, a paciência e tantas outras características que nos aproximam de Deus. Em determinado momento, Deus inclusive institui sinais físicos da existência do pecado, especialmente no Antigo Testamento e no Novo Testamento, no que a gente compreende como a antiguidade do povo de Deus. Um dos sinais que ele estabelece para mostrar que alguém estava em pecado era a lepra. A lepra que hoje, meu irmão Adriano, nós conhecemos como hanseníase, era um sinal de quem tivesse aquela doença, ela estava atolada no pecado. Era como se o corpo humano gritasse e não suportasse o peso do pecado e precisasse externar através de erupções na pele que nada mais eram do que cânceres na derme, na epiderme, e que comprovavam que aquela pessoa nada mais era do que uma pecadora. E ai daquele que tocasse em uma pessoa com lepra. Porque a lepra, dentre outras características, é extremamente contagiosa. Aí você começa a pegar aí. Lepra é um símbolo do pecado. Lepra é contagiosa. Pecado é contagioso. Mas se pecado é contagioso, eu preciso dizer que santidade também é contagiosa. Quando as pessoas olham a sua vida transformada pelo poder do Evangelho de Cristo, que liberta e transforma a mais vil das criaturas em um homem honrado, em um homem ético, em um homem cheio do Espírito Santo de Deus, aquilo vai inspirar outras pessoas a quererem viver também uma vida de santidade. Você é o canal de santidade que contagia beneficamente outra pessoa e faz ela também querer ser santa. Apóstolo Paulo afirma, e isso é incrível: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que autoridade! As pessoas lá fora podem dizer ao seu respeito: eu preciso imitar fulano,
porque ele imita Cristo? Ou as pessoas têm olhado para a sua vida e dizem: se eu imitar aquela pessoa, eu irei para o mesmo abismo ao qual ela está caminhando? É preciso fazer essa reflexão. O pecado não é brincadeira. Não existe pecado de estimação. Diga misericórdia. Já vi muita gente dizendo: mas eu só tenho esse pecado, mas eu só tenho essa erupção na minha pele, mas eu só tenho esse tipo de lepra e eu não consigo deixar. Deixa eu falar para você: o Deus que transforma a vida das pessoas quer transformar absolutamente e totalmente. Por isso é necessário deixar até mesmo os mais ocultos dos pecados. É necessário também confessar os nossos pecados perante Deus e, se for necessário, também perante os homens. Nossos irmãos católicos usam uma coisa que eu acho fenomenal: confessionário. Eles param na frente de um padre e o padre os instrui, depois de ouvir o que eles falaram como o termo de arrependimento: agora você vai rezar 10 Pai Nosso, 30 Ave Maria. Só que não é o processo daquela reza repetida, monótona, que vai fazer a pessoa ser transformada, mas sim o reconhecimento do seu erro perante Deus, e não apenas esse reconhecimento, mas também uma transformação de vida. É necessário ser curado da lepra espiritual. Hoje, nós não conseguimos mais ver, através de lepras físicas, quem está em pecado. Mas se nós analisarmos o nosso próprio coração, é possível, fazendo essa autoanálise, identificar que a nossa alma, talvez o nosso espírito e o nosso corpo e nossa mente está corrompida e tomada por uma lepra espiritual. Mas o Deus que curou Naamã é o Deus que está sobre as nossas vidas. Cura lepra física e também espiritual. Ele cura lepra sentimental nessa noite. Ele cura lepra emocional, aqui e agora, aí onde você está, onde e quando você estiver. Basta você arrepender-se dos seus pecados. Levítico 13 é fenomenal. Moisés, instruído pelo próprio Deus, vai dar agora orientações para aquele povo a respeito de como devemos tratar a lepra, ou seja, como devemos tratar o pecado. E no versículo de número 2 e 3, nós já temos revelações incríveis. Quando alguma pessoa tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra ou outras graves doenças de pele, deverá ser conduzida ao sacerdote Arão ou a um de seus descendentes. Tem duas coisas aqui: é necessário examinar a pele, é necessário examinar o coração, é necessário examinar a sua própria vida. Paulo, quando trata a respeito da ceia do Senhor, ele fala expressamente: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então beba e coma, beba do vinho e coma do pão. É responsabilidade humana examinar-se a si mesmo. As mulheres constantemente fazem uma coisa que eu acho fenomenal, chamado autoexame. Eu não sei como é, mas eu já vi em algum lugar que ela
levanta aquele braço, não é assim mais ou menos, irmãs? Vai tocando a região do seio. Ela é a primeira a dizer: opa, tem algo certo, tem algo errado, está tudo certo, está tudo errado. E identificando alguma situação que esteja fora da normalidade, aí ela faz uma outra coisa que também é um princípio bíblico: procura alguém que possa ajudá-la a sair daquela situação. Procure o sacerdote Arão ou algum dos seus descendentes, para que eles possam também examinar. Tem gente que está preso, corrompido pelo pecado, e tem ainda a pachorra, tem ainda a audácia de dizer que consegue sair sozinho. Ei, meu irmão, tem pecado que você só vai sair desse atoleiro se você tiver a humildade de pedir ajuda. Certo jovem, há pelo menos 10 anos atrás, disse: meu irmão, eu nem sonhava em ser pastor, eu tenho um problema com masturbação, e eu não consigo sair só, me ajude a sair dessa. O reconhecimento. O segundo passo, a procura da ajuda. E deixa eu falar para você, Deus ainda é Deus que levanta sacerdotes e homens e mulheres de Deus para socorrer quem necessita de ajuda. Deixa eu falar para você, aqui está um homem que precisa da sua ajuda. Com quem eu posso contar aqui? Muito obrigado, meu irmão, eu sei que eu posso contar com você. Olha para o teu lado. Pode não estar atolado no pecado, e eu creio que na realidade ele é regido por uma vida de santidade, mas essa pessoa que está do teu lado é a pessoa que será levantada por Deus para te ajudar no processo de santificação. Ah, mas eu não conheço. Ah, mas eu não tenho intimidade. Debaixo da doutrina, debaixo do domínio do nosso Deus, não tem essa de conheço ou não conheço. Todos nós somos filhos de um mesmo Pai, logo somos irmãos e precisamos contar uns com os outros. Arão se colocou à disposição de dizer: Deus, tem pessoas precisando de ajuda. Tem pessoas com lepra física, mas que na realidade simbolizam o pecado. Aqui está o teu filho em tremor e no temor, para poder orientá-las e dizer: você vai sair dessa. E aqui estão pessoas que ajudarão tantos e tantos outros a saírem do seu pecado e da lepra espiritual. Deus conta com você. Ei, sacerdote, Deus conta com você. Ei, ministro, Deus conta com você. Você é limpador de feridas. Estava um homem atacado por salteadores, abandonado à beira da estrada, quando por ele passa um levita, aquele responsável pelo serviço na casa do Senhor. Quando por ele também passa um sacerdote, um escriba responsável pela letra, pela pregação na casa do Senhor. Nenhum desses teve a ousadia de descer dos seus cavalos e ajudar quem estava precisando de ajuda. Precisou vir um homem de Samaria. Precisou vir um homem que para o judeu era considerado impuro, para dizer: esse homem precisa de ajuda, independente da posição que eu ocupo, eu ajudo ele, limpo suas feridas, não me coloco na posição de julgador, a minha posição é de limpador de feridas. Onde estão os limpadores de feridas aqui? Glória a Deus, irmão.
No versículo 3 tem uma coisa fenomenal. Esse examinará a enfermidade sobre a pele, e se no lugar afetado o pelo tornou-se embranquiçado e a ferida tornou-se mais profunda na epiderme, é caso de doença grave e contagiosa. Ei, nunca trate o pecado como algo superficial. Nunca trate o pecado como algo efêmero, passageiro. O pecado produz consequências. E deixa eu falar para você, consequência de morte. 2 versículos. Do que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado? Tu está se queixando do que, meu irmão? Tu só entrou nessa porque tu brincou com o pecado. O salário do pecado é o que, a igreja? É a morte. Pecado tem consequência. Eu não devo tratar algo que pode gerar morte como algo superficial. Além de examinar, eu preciso ver qual é a profundidade desse pecado. Porque sabendo a profundidade e dando o diagnóstico correto, aí sim eu posso tomar as medidas mais assertivas para que eu possa sair dessa situação. O cara está atolado na areia movediça. E ele continua se movimentando. E se os desenhos animados estão corretos, quem mais se movimenta na areia movediça, mais afunda. E eu acho que os desenhos animados nesse sentido estão corretos. Sim ou não? O cara está atolado no pecado. Aí diz assim, eu vou me movimentar, eu vou me mexer, eu vou tentar sair dessa, e termina se atolando cada vez mais, porque ele não teve o pensamento sensato de procurar um lugar firme para poder sair daquele lugar. E muitas vezes o lugar firme é a mão estendida do nosso irmão. Olha para a tua mão assim. Olha assim, meu irmão, para a tua mão, sem nenhum constrangimento. Fecha ela e abre com força. Fecha ela e abre com força, como se fosse doar sangue no Hemop. Abre e fecha. Sabe o que é isso? Firmeza. Essa mão é a que será usada para tirar pessoas do atoleiro do pecado. Firme, constantes, ainda que pecadores. E Paulo afirma, olha Deus, dos pecadores eu sou o principal, mas ainda assim eu sei que existe um Deus dos céus, perdoador de pecado, limpador de ferida, e que tira todo tipo de lepra, inclusive a lepra espiritual. Lepra, assim como o pecado, é contagioso. O Salmo 1, verso 1, nos afirma: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujos frutos nascem na estação correta. Se você se afasta do pecado que pode te contaminar, significa que você está mais perto do rio da água da vida, que fará com que você dê frutos. Mas tem gente que, por medo de se contaminar com o pecado do irmão, não quer nem contato com aquele irmão. E aí mora um perigo. Essa linha em não querer ter contato com o pecado é muito tênue, porque você pode não ter contato com o pecador. E deixa eu falar para você, se teve uma pessoa nessa terra que teve contato com o pecador, se chama Jesus Cristo. Tu está achando que Jesus Cristo ia ficar só aqui na nossa igreja se ele tivesse vindo nos dias de hoje? Jesus Cristo estava na Cracolândia, meu irmão. Ou tu duvida disso? Ou o teu pecado
é melhor do que o cracudo lá. Jesus Cristo estaria lá na Domingos Ferreira, falando e pregando para aquele monte de prostituta que está lá. E vez por outra, como ele fez quando veio à terra, ele iria até a igreja para ler a palavra. E muitas vezes dentro da igreja ele era perseguido. Dá para entender um negócio desse? Eu sou melhor que quem está lá fora. Eu com minhas práticas pecaminosas. Tu está olhando para mim dizendo, pastor, o senhor peca todos os dias por pensamentos, palavras e atitudes, mas todos os dias eu lembro que existe a palavra do Senhor sobre a minha vida, que se eu abrir, eu vou ser alimentado, e se eu for alimentado, o meu espírito vai estar vivificado, e conforme está escrito lá em Romanos capítulo 7, o espírito que pende para a vida vencerá a carne que pende para o pecado e para a morte. É assim que funciona a vida do crente. Diga para quem está do teu lado, você não é melhor do que ninguém, mas ainda assim, você é filho de Deus. Dê um glória a Deus por isso. Você é filho de Deus, tem autoridade espiritual para confrontar o pecado, ao mesmo tempo em que acolhe o pecador. E Jesus tinha um negócio que era incrível. Ele tocava no pecador, ele tocava no leproso, e ao invés de acontecer com ele o que aconteceria com qualquer outra pessoa, ele ficar contaminado, ele purificava quem ele tocava. Dê glória a Deus por isso. Você entendeu isso? Ao invés de ser imundiçado, ao invés de ser contaminado por aquilo que estava doente, ele limpava toda e qualquer impureza. Não tenha medo de enfrentar a impureza e de se contaminar. Tenha todos os cuidados possíveis, mas mediante o pecador, não recolha a sua mão. Posicione-se e diga, estou aqui para lhe ajudar, porque um dia era eu que estava nessa condição. Enquanto eu tiver voz, eu falarei. E quando a voz me faltar, eu aprendo a falar em libras. Dizendo que no dia 4 de novembro de 2006, na condição do mais vil pecador, que não tinha chance em lugar algum espiritual, que não tinha chance em lugar algum material, em lugar algum profissional, Jesus olhou para mim e disse, eis que eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. E agora é minha vez de anunciar Jeremias 29:11 para as nações. E agora é minha vez de anunciar João 3:16 para as nações. E ainda que eu não tenha nenhum versículo decorado da Bíblia, um simples Jesus te ama é anunciar às nações de que Ele é bom, que Ele voltará e reinará sobre as nossas vidas. Eu vou adiantar. Naamã, chefe, general, capitão do rei da Síria, homem extremamente valoroso, mas ainda no versículo 1 de 2 Reis capítulo 5, diz que ele contraiu lepra. Aquele homem que da Síria possivelmente tinha acesso aos melhores recursos, em determinado momento, irmã Verônica, contraiu lepra. Ele não era um mendigo, ele não era um pobretão,
Ele não era alguém à margem da sociedade, ele era o general do exército da Síria e por algum motivo ele contraiu lepra. Tem gente achando que ele é bom demais para não contrair lepra. Eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou líder do louvor. Eu ser contaminado por lepra, deixa eu falar uma coisa para você. Lepra não escolhe vítima. Ele olha quem está com o coração e o espírito vulnerável. O pecado faz exatamente isso. Por isso, baixa a tua bolinha. Porque eu me lembro que o meu pastor Gilberto Roberto dizia: quem está em pé, cuidado para não cair. Aí ele completava dizendo: é porque cai. Era assim, minha pastora. É porque cai. Estou cansado de ver homens que arrotavam santidade caindo em adultério nos mais dos fuleiros motéis. Pecado não se restringe a preto, a branco, a pobre, a rico, mas sobre a vida daqueles que estão vulneráveis espiritualmente. E a única forma de se blindar espiritualmente é encher-se do Espírito Santo de Deus. Quantos aqui são cheios do Espírito Santo de Deus? O pecado não tem autoridade sobre você. Ele pode até, bater na tua porta, mas você resistirá bravamente a ele. E tem que resistir. E se for o diabo, resistir a ele, e ele fugirá de vós. Diga para quem está do teu lado: o diabo não resistirá, ele terá que fugir de você. Dê um glória a Deus por isso. Mas ele virá, porque ele é ousado, porque ele é astucioso, porque ele é pai da mentira, impregnado de pecado. Nele nunca houve verdade. No versículo 3, é reiterada a necessidade de buscar ajuda. Aquilo que eu já falei. Uma menina, que eu quero dar um abraço nessa menina. Ela não teve nem o nome, bichinha, registrado na Bíblia. Mas eu tenho absoluta certeza que essa menina está nos céus. Ela disse: olha, se você, Naamã, falando para a esposa de Naamã, se o meu chefe, Naamã, conhecesse a boca de Deus, que está lá em Samaria, ele curaria o seu servo. Naamã ouve aquilo, enche o seu coração de esperança e diz: é hoje que a minha lepra, que o meu pecado será envergonhado. Mais uma vez, é necessário buscar ajuda. Só que a ajuda que Naamã vai buscar é um pouco troncha. Ele não procura o profeta, ele procura o rei. E ele procura barganhando com o rei. Leva 50 quilos de ouro, 20 quilos de prata, tantos quilos disso, tecido da melhor qualidade, mas não é o que eu tenho a oferecer a Deus que vai fazer o meu pecado ser perdoado, mas sim o meu posicionamento de arrependimento real. Jesus tomou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Não há nada que eu possa fazer ou entregar a Jesus, inclusive financeiramente, para que ele possa me abençoar. O desejo dele já é abençoar a minha vida, já é me livrar do pecado. Eu não preciso barganhar com Deus, eu preciso entregar a minha vida totalmente no altar. E ele é confrontado quando ele finalmente encontra o profeta, que diz: olha, vai mergulhar no Jordão 7 vezes. Olha, lá na minha terra não tinha rio melhor do que o Jordão, não. Tu está pensando que o Jordão é um rio limpo, é, meu irmão? O Jordão é um dos rios mais podres que tem, sujo. Se naquela época ele era sujo, água turva, imagine o que ele não é nos dias de hoje.
Existem algumas áreas do Rio Jordão que servem para banho, mas no geral o Jordão sempre foi um rio sujo. Mas o segredo não estava nas águas do Rio Jordão, mas sim em obedecer à voz do homem de Deus, que simbolizava o próprio Deus, fazendo inclusive uma coisa inusitada: mergulha 7 vezes. Que coisa estranha! 7 vezes numa água de um rio podre, suja. Eu vou me sujar mais. É capaz de pegar uma doença ainda pior na pele, e aí definhar e morrer. Mas foi necessário para Naamã mergulhar quantas vezes necessárias fossem, para que ele pudesse ser curado do seu pecado. Faça o que for necessário fazer para se livrar do pecado, ainda que pareça ser radical. É o teu celular que está fazendo você pecar, ou você muda o teu caráter, ou você estoura esse demônio no chão. É assim que funciona. É o teu trabalho que tem uma mulher dando em cima de você, e você está quase caindo, ou você muda o teu caráter, ou peça demissão, porque você vai cair. É assim que funciona com o pecado. É assim. Não tem meio termo, não tem. É assim que funciona com o pecado. A água não era o segredo da purificação, mas a obediência. Mas o nosso Deus também é aquele Deus que tem águas purificadoras, que lavam não apenas por fora, mas lavam também por dentro. Nosso pastor leu nessa noite João 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ele se ateve a falar em verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Se você ler alguns versículos antes, Jesus pede água àquela mulher, e naquele processo, naquela conversa, naquela discussão, ele diz àquela mulher: olha, se você beber dessa água, você tornará a ter sede. Mas da água que eu tenho para oferecer, no dia que você beber, nunca mais você terá sede. O nosso Deus é o que tem águas purificadoras, que nos lavam externamente e nos lavam principalmente internamente, e tiram toda a lepra espiritual de nossas vidas. Quantos aqui já foram lavados por dentro por Jesus? Jesus, me lava. Jesus, me lava por fora. Jesus, me lava por dentro. Eu sei que existe um rio que flui diretamente do trono do nosso Deus. Esse rio é um rio de águas vivas, é um rio da água da vida, e essa água da vida é o próprio Jesus. E quando essa água inunda nosso ser, todo o nosso ser é purificado. Você foi purificado pelas águas do Senhor Jesus. Você foi purificado no momento do seu batismo. Sepultado está o velho homem, ressurreto agora está a nova criatura. Mas agora eu preciso todo dia beber da água da fonte da vida, que é o próprio Jesus Cristo. Eu encerro falando rapidamente que Jesus teve vários momentos de relacionamento com leprosos. Em um deles, uma certa situação, haviam 10 leprosos. E Jesus, ele não tem cota, sabe, de milagre não. Ele faz milagre para 1, ele faz milagre para 2, ele faz milagre para 100, ele faz milagre para 1000, ele faz milagre para quantos ele quiser fazer, porque ele é todo poderoso e faz o que ele quer. Portanto, se há milagre para você aqui hoje, isso não é um impeditivo para haver milagre sobre a vida de outras pessoas. Inclusive o teu milagre poderá servir para abençoar outra pessoa. Diga amém. Vou curar vocês 10 aqui. Estejam curados. Vão para o sacerdote e agradeçam.
eles saem, apenas um vai agradecer ao sacerdote. E depois de agradecer ao sacerdote, ele volta para Jesus. Jesus olha aquela situação e disse: eu não tinha curado 10. Eram 10 leprosos, eram 10 pecadores, porque só um voltou para agradecer? Porque tem gente que recebe a bênção de ter os seus pecados perdoados. Tem gente que recebe a bênção da prosperidade sobre a sua vida, mas age com ingratidão para aquele que o abençoou. Mas existem ainda homens e mulheres de Deus que persistem em ser como aquele único leproso, que não apenas vai agradecer ao sacerdote, mas volta para Jesus para dizer: eu também venho te agradecer. E esse, meu amado, ele recebe não apenas a sua cura espiritual. Se você ler essa passagem, ele é o único que ouve de Jesus falar assim: vai, a tua fé te salvou. Porque quem é pecador recebe a cura e o perdão de Deus e age com um coração grato ao Senhor, Deus começa a derramar ainda mais bênçãos. Você é pecador? Se arrependa dos seus pecados, seja grato a Deus por isso, e veja Deus começar a agir assim para você. Ele não apenas vai te salvar, Ele vai salvar a tua casa. Diga amém. Diga amém, amado. Ele vai salvar os teus amigos. Diga amém. Ele vai fazer a prosperidade chegar sobre o teu lar. Diga amém. Ele vai fazer a alegria e a bênção correr atrás de você todos os dias da tua vida. E ainda que venham as aflições, eu tenho muito bom ânimo, porque se Ele venceu o mundo, eu também vencerei. Em outra situação, em Mateus 8, do 1 ao 4, ele encontra um leproso. E ao avistar esse leproso, ele pergunta a ele: o que é que você quer que eu faça a você, meu filho? Senhor, tu podes me curar? Jesus responde a ele: eu quero. O desejo de Deus é te limpar. O desejo de Deus é te purificar. Ele quer, mas a questão não é Ele, a questão é você. E você quer? E você quer viver uma vida nova diante do altar do Senhor, onde você sabe que haverá lutas e aflições, mas quem te sustentará é o Deus de Israel? Ele quer. Diga para quem está do teu lado: o Senhor quer. Aí pergunta assim para ele com carinho: e você quer? Não precisa responder. Mas eu vejo pessoas aqui que um dia já se posicionaram e disseram: é a fome com a vontade de comer. Ele quer, eu também quero. Ele vai, eu estou junto. Ele está ali e eu vou junto com ele. Deus quer mudar a tua história, o teu quadro, a tua vida. Basta você querer também ser purificado. Fica de pé comigo nessa noite. O convite de Deus sobre a tua vida é para que você mergulhe nas águas do Senhor. O convite de Deus sobre a tua vida é para que você identifique os gatilhos que têm te levado a ver a lepra mais uma vez surgir na tua pele, surgir no teu coração. O desejo de Deus sobre a sua vida é fazer com que você reconheça que é de fato um pecador, mas mediante o reconhecimento de que ele é pecador, de que nós somos pecadores, existe um Deus que é perdoador de todos os pecados. Você tem noção do que é isso? Diga comigo: Deus, diga mais forte: Deus é perdoador de todos os pecados. Por isso, ainda que a tua condição nessa noite
seja mais difícil que a de Naamã, e que pessoas sequer estejam vendo as erupções da tua pele, mas você mesmo se auto-examinou e percebeu que o seu coração está pesado por conta do pecado. Hoje é noite de voltar a mergulhar nas águas do Senhor. E quando você mergulhar, abre a tua boca. Não faz como você mergulha no oceano, que você tapa a respiração, não. Abre a tua boca, deixa Ele lavar por dentro também, e Ele te fará de uma condição de leproso e pecador, como um filho querido, amado, e que pode sentar juntamente com o seu Pai. Que Deus Ele possa abençoar ricamente e abundantemente a tua vida, em nome de Jesus.